Manuela Ferreira Leite iniciou esta terça-feira a pré-campanha do PSD com vista às eleições do próximo dia 27 de setembro. A líder do PSD começou o dia numa reunião com as direções da Unicofa e da Acral, duas das maiores associações de comerciantes do Algarve. À saída da reunião, Manuela Ferreira Leite afirmou que o encontro não trouxe novidades e que os problemas apresentados são já conhecidos há muito tempo. Após o almoço com os candidatos do distrito e dirigentes do partido, Manuela Ferreira Leite percorreu as ruas de Faro, onde contactou com a população. Depois do primeiro banho de multidão, a líder do PSD terminou o dia no auditório da CCDR Algarve. Uma sala cheia de apoiantes que ouviu Mendes Bota fazer um pedido a Manuela Ferreira Leite. Tenho um pedido a fazer a Vossa Excelência, Senhora Presidente do PSD. Não aplica ao Algarve a técnica dos 4 M's, porque ao fim de 4 anos e meio de mandato do Governo Socialista, estamos fartos. A técnica dos 4 M's consiste no milagre da multiplicação dos momentos mediáticos. São estes os 4 M's. O presidente da JSD, Pedro Rodrigues, interviu de seguida, lembrando uma entrevista de Sócrates em 1998. Em 1998, o engenheiro Sócrates deu uma entrevista e foi perguntado se aspirava a ser secretário-geral do Partido Socialista. E ele respondeu, não, de modo nenhum. A jornalista incrédula voltou a perguntar. Mas há casos, dizia a jornalista, não considera que um dia isso pode acontecer? E o engenheiro Sócrates respondeu de forma muito perentória. E vou citar. Cada vez que conheço melhor a vida de um primeiro-ministro, mais tenho a certeza que não tenho nem vocação, nem apetência, nem as qualidades necessárias para o cargo. É verdade. O engenheiro Sócrates não tem nem a apetência, nem as qualidades, nem a vocação para o cargo de primeiro-ministro de Portugal. Por sua vez, Bacelar Gouveia, cabeça de lista pelo Círculo do Algarve, afirmou que hoje Portugal é um país com medo. Portugal é hoje um país com medo. O medo da insegurança que cresce e que se torna mais violenta, o medo do desemprego e dos postos de trabalho cada vez mais fugazes e frágeis, o medo de falar e de criticar livremente por se recear represálias dos patrões da administração pública. Manuela Ferreira Leite encerrou as intervenções com críticas ao governo. A líder social-democrata desmentiu algumas acusações que têm vindo a público. O Sr. Sócrates tem-nos acusado, ao PSD, de dizer que nós vamos privatizar a segurança social. É uma forma pouco séria de fazer política. E é uma forma pouco séria de fazer política porque uma coisa é aquilo que a gente diz e assume que o diz. É compromissos que nós fazemos e dizemos que os fazemos. Outra coisa é atribuírem-nos ideias que nós não temos, sobre as quais nunca falamos, sobre os quais nunca escrevemos, mas que é considerado como um papão para assustar as pessoas. Não é forma de se fazer política. Lembrou ainda que a reforma feita na Segurança Social só foi possível à custa das pessoas. Agora, uma coisa é certa que não deixamos de pensar e de dizer. É que esta reforma da Segurança Social, que de alguma forma foi importante, eu não nego essa importância, porque deu estabilidade à Segurança Social por uns anos, foi feita à custa de aumentar o número de anos de trabalho das pessoas e de reduzir o montante das pensões que lhe são pagas. Acusou ainda José Sócrates de se servir do Estado. Dispôs de uma maioria absoluta e assentou nessa maioria absoluta a possibilidade de manipular o Estado a seu favor, de o transformar numa máquina ao serviço do seu partido, ao serviço daqueles que o apoiavam, ao serviço de todos aqueles que eram submissos à sua vontade. E isso é talvez a pior herança que o engenheiro Sócrates deixa a este país. Ferreira Leite encerrou o discurso, reiterando que a situação atual não é uma fatalidade. Ele lembrou que o PS só sairá do governo quando o PSD tiver mais votos. Amanhã, o PSD continua a pré-campanha, desta vez em Setúbal, Évora e Beja.